Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão, eu sou o Thunder, tô com o Ti aqui pra gente falar do arco de Thriller Bark, que, como outros arcos que a gente tá fazendo de One Piece, né, eu estou vendo One Piece em live e eu não sei como eu tô sobrevivendo, mas pelo menos agora está muito melhor do que estava antes, até de produção. E Thriller Bark, como um todo, foi um bom arco, cara. Foi um bom arco, a Toei não cagou muito na nossa cabeça, né? Foi um arco muito funcional de produção. Foi um bom arco de dar novos ares, criar toda uma estética bem gótica, bem Halloween. Os É um arco personagens. de Halloween. É um arco de Halloween, né? Querendo ou não. É. Sim, e fizeram bem, sabe? Muitos personagens zumbis, é uma estética legal de usar até um pouquinho de terror no começo pra apresentar o arco, colocando, obviamente, 3 personagens bundões pra ficar gritando de um lado pro outro, ter esse aspecto meio soturno, meio sombrio, mas ainda bem cartunesco como o Oda gosta muito de fazer, então vira uma estética legal de ver um monte de zumbi, um monte de caveira e coisa do tipo. Acho que visualmente Thriller Bark é um arco muito bom. Cara, tivemos um arco onde o Oda testou coisas. Ele testou os personagens trabalharem mais em equipe, ele testou mudar bastante, como eu falei, da estética do arco como um todo. Alguns personagens fazendo até cosplay em cima disso, o Soap que o diga. Então, pô, um bom arco, cara. Eu gostei bastante do que vimos aqui. E principalmente coletânea de vilões. Tivemos ótimos vilões. E o Absatan, que, meu Deus do céu. Lá, eu acho que era pra ser esquecido, mas enfim. Mas temos uma perspectiva aqui que eu quero que o Ti traga e já defenda. Vamos já adiantar temas ou conversas, que é por que Thriller Bark é o melhor arco até então de One Piece. Bom, vamos lá. Eu disse essa afirmação no nosso vídeo de tier list de One Piece. Dá uma olhadinha aí nos cards, uma olhadinha aí no canal que vocês vão acompanhar, né? Nossa visão sobre cada personagem de Thriller Bark. E lá a gente consegue ser mais profundo, por assim dizer, em algumas coisas que a gente não vai dizer aqui. Mas, bom, cara, eu defendo muito essa ideia de que esse é o arco, o melhor arco de One Piece até então. Porque, vamos lá, a gente tá num arco que é introdutório. Muitos defendem que o arco que introduz essa saga é o arco de Sabaody e esse arco é um arco de transição. Eu também, na minha primeira assistida de One Piece, pensei que era isso. Porque justamente esse arco, ele te traz muito clima de que ele é um arco, sabe? Tipo, ele é um arco que tá ali, não vai importar tanto, ele não é tão impactante assim em relação a introduzir temas e tal, ele não é tão sério quanto Sabaody se propõe a ser, né? Só que, cara, por trás de todas as piadas, toda essa roupagem que talvez não seja agradável para muitas pessoas, que eu já vi colocarem Thriller Bark como um dos piores arcos de One Piece junto com o Skype, o que eu acho uma loucura. Tô louco. Eu acho que esse arco ele consegue ser muito sólido e uma ótima introdução de saga, assim, ele consegue desenvolver muito bem a temática que vai ser elaborada de One Piece até o final de Marineford, que é sobre o sentimento de união, de grupo, que é o sentimento de One Piece. One Piece é uma obra que quer falar sobre união, quer falar sobre o coletivo, quer falar sobre pessoas se juntarem para, de certa forma, acabar com a opressão desse mundo, né? Que é o que a gente está vendo no grande plot maior que o Oda está desenvolvendo na história. Mas, cara, o que eu acho muito interessante desse arco é que ele consegue introduzir muito bem esse conceito, trazendo os Mugiwaras em primeiro plano, trabalhando juntos, que é uma coisa que a gente viu um pouco em Water 7, enquanto que eles lutariam pelo outro, só que aqui a gente tem isso introduzido bem curtinho, que eu acho bem interessante, e de uma maneira nova. O Oda parece que amadureceu um pouco a escrita dele em relação a trabalhar lutas e tudo mais. E todo o tema trabalhado aqui pelo rollback, essa questão de roubar as almas, essa questão de pensar a individualidade de cada Mugiwara, é o que move o arco, né? E aí você tem um vilão que tá tentando obrigar as pessoas a estar com ele, se transformando em zumbis. Então, o vilão pensa como o herói. O herói, que é o Luffy, quer ter uma tripulação e se tornar o rei dos piratas. Mas ele não quer fazer isso sozinho. Ele quer fazer isso
com o coletivo. O Moria, ele já tentou fazer esse caminho, só que não deu certo. E aí ele tenta fazer esse caminho de maneira torta. Então, conceitualmente, o Moria é o Luffy que deu errado. Porque ele construiu a jornada do Luffy e tá tentando replicar com sucesso de uma forma que não dá muito certo, né? E aí o arco todo se sustenta nessa dualidade, né? Entre dois lados da mesma moeda que vão se enfrentar e a gente vê no que vai acontecer. Em relação a essa construção, eu acho que esse arco ele respeita tudo. Ele consegue apresentar tudo de maneira primorosa em relação ao roteiro. Eu adoro a luta final, né? O momento ali do Moria, que ele tá lutando e que ele vira esse vilão que é totalmente cego pela arrogância, pela soberba e tudo mais, e ele é derrotado pelo Luffy. Pode parecer uma questão, tipo, simples de roteiro e que ali foi algo, tipo, muito batido, mas pra One Piece funciona, porque eu acho que o One Piece ele consegue dar um valor pra esse ponto de uma forma que é uma recompensa pro personagem, né? Você entender aonde o personagem almeja ir. Porque aqui o Moria, ele é o primeiro empecilho dele nessa jornada, né? Uhum. Ele não é o grande momento de ruptura do Luffy, mas ele avisa o Luffy. Ele é o aviso que se o Luffy conseguir seguir com esse caminho esperançoso, ele vai perder os companheiros dele, assim como ele perdeu. E aí, o ponto se vai ser o que vai acontecer ou não, é muita coisa que vai ser desenvolvida pelo decorrer da saga. Só que a forma de como ele introduz aqui é muito boa. Tipo, ele consegue te colocar no arco, colocar nesse mundo e te dar o peso necessário. Principalmente quando, posteriormente, ele traz o Kuma. Que aí é um ponto que eu acho que até você vai conseguir falar melhor, Thunder. Que é o quanto que o Kuma consegue somar com esse sentimento dos personagens. E aí o Oda usa o Zoro e o Sanji como esses fios condutores para desenvolver esse pensamento do até onde os Mugiwaras vão pelo Luffy. Não só até onde o Luffy vai pelos Mugiwaras, que foi o que a gente teve o Water 7, mas até onde os Mugiwaras vão pelo Luffy. E eu acho que essa saga vai ser muito sobre isso. Então, cara, eu fico muito pensando tematicamente esse arco. E eu fico muito pensando esse arco entre microtramas, que talvez eu acho que você vai desenvolver melhor também, tá, né? Porque, enfim, o Brook te marcou e é uma questão, né, a ser comentado. Mas eu acho que as microtramas também falam sobre isso. Então, tematicamente, esse é o arco mais coeso de One Piece. E em relação à qualidade de escrita, eu também acho esse arco o melhor escrito, até então. Né? Eu gosto das lutas, eu acho que o Oda tem boas soluções, as lutas foram boas, que é um ponto muito engraçado pra One Piece, que normalmente não é, né? Então, pô, eu realmente penso esse arco como o melhor de One Piece por todas essas valências, sabe? Ele consegue ser o arco hipotético de One Piece, né? O arco que eu gostaria, tipo, de ler várias vezes e, nossa, depois de rever esse arco, eu quero rever de novo, porque me marcou muito. É um arco por luta, é interessante, porque é um pouco da ideia de criar químicas diferentes, porque personagens estão trabalhando junto. Não é, um personagem tá tendo uma luta ali, o outro tá tendo ali. Não, geralmente eles estão lutando em grupo. E esse grupo faz uma diferença e dá ideias novas, dinâmicas novas, tem piadas. O Oda adora meter uma piadinha, então faça piadas no meio da luta. Quando convém e quando é apropriado, principalmente quando você tem o Wars, que é um personagem que dá pra fazer isso, ela cria um dinamismo e uma identidade legal. Porque, vamos tentar fazer um estilingue. Vamos tentar fazer o Frank Megazord. Vamos tentar fazer um monte de ideias legais. Ou, por exemplo, vou te dar um soco que você vai desestabilizar e cair, mas pra isso eu vou ter que juntar todo mundo, fazer ali uma baita estratégia muito louca e cada um vai fazer uma parte da estratégia. Eu acho que isso é um bom caminho pra One Piece, cara. Porque o One Piece não tem a mesma ideia de luta como, sei lá, o Araki faz, ou como o Togashi faz, de você ter meio que um quebra-cabeça no meio da luta pra ser resolvido. Sabe? O personagem tem tal regra, ele tem que respeitar essas regras. O inimigo tem tal regra, tem que respeitar essas regras, e aí você vai tentar dispor dessas estratégias pra tentar superar o inimigo através de como você vai usar a sua força, e não apenas poder sobre poder, como, sei lá, Dragon Ball faz.
né? E aí é porrada pela porrada e segue o jogo. Não que isso seja um problema, mas tem obras que sabem fazer isso bem, né? O Dragon Ball mesmo é uma obra que sabe fazer isso bem, de colocar porrada pela porrada. Funciona. One Piece nem sempre. One Piece, o Oda, ele às vezes não tem tanta ideia pra fazer lutas legais, e meio que ele colocar só poder sobre poder fica a encargo dele como quadrinista no mangá e quem está adaptando, que a gente sabe que como que era os momentos da Toei de serializado e o anime antigo dele, né, que tinha muitos poucos altos e muitos baixos. Isso foi melhorar lá em Wano, em Egghead, coisa do tipo, que daí deram até mais liberdade para os animadores fazerem lutas melhores. E aí a luta pela luta faz mais sentido. Nessa época, não faz sentido. E aqui, pelo menos, não é a luta pela luta. Ou melhor, a luta como um choque de poder. Aqui tem as estratégias, o trabalho em equipe, e etapas até. Você vê o personagem, um vilão, o Wars, por exemplo, ele vai tomando dano. Ele vai sentindo o HP dele abaixando, vamos dizer assim. Quem, infelizmente, eu tenho que dar esse benefício, né, desse elogio, um dos personagens que mais sentiram esse HP abaixando ao longo das lutas foi o Absalom. E o Luffy. Hã? E o Luffy. E o Luffy, sim, de fato, e o Luffy. Mas o Absalom principalmente, porque a luta dele é 3 etapas. E aí ele vai sentindo que ele vai ficando mais fraco a cada etapa. Tanto que a Nami só finaliza ele. Então, ok, é um mérito que eu coloco se você vai fazer luta pela luta. Mas também é um baita de um mérito quando você tem espaço pra fazer um V1 legal, como foi com a Perona aí com o Soap, que foi maravilhoso a luta deles. E assim como você vai fazer boas lutas de raid ali, né? De grupo, como foi com o Wars. Então, o Oda acertou em luta, o Oda acertou em temática. Porque a temática de Halloween, esse negócio meio de terror, zumbi, coisa do tipo, é muito legal o começo do arco sendo isso, sabe? De te introduzir a um mundo completamente diferente, porque não é apenas a estética, mas todas as regras ali são diferentes. O clima muda, é outra coisa. Não parece nem mais uma ilha, parece um outro lugar diferente de tudo que eles viveram até então, e eu acho muito legal como ele cria esse senso de localidade que ele faz ali, né? Eu adoro isso no começo, faz bem dos personagens vivendo uma história de terror, e ao longo isso vai se desdobrando para de fato dar espaço ao tema do arco em questão, que é sobre companheirismo, sobre identidade desse grupo, ou sobre você ser o líder desse grupo. O que significa isso? Qual é o objetivo do líder e como ele vai reorganizar as peças que ele tem para isso. O Moria, ele foi o cara que usou todo mundo, ele criou um exército pessoal dele, principalmente pelo poder dele, enquanto o Luffy junta todo mundo pelo poder da amizade. Assim como o Brook foi, sabe? Mais um pro bando, porque a gente é brother, a gente é amigo, a gente se ajuda, e a coisa segue em si, e você tem vários eventos desse arco que respaldam isso, sabe? O grupo pelo grupo, todo mundo se ajuda, e é um arco que ele representa muito bem a união do Chapéu de Palha, e melhor do que tantos outros arcos, porque nunca foi tão bem feito ou tão bem casado como foi nesse arco. Então é legal que como começa uma estética diferente e termina de fato em algo maior, em algo temático, em algo que gera uma mensagem, gera um sentido do que o arco foi. Eu acho que mais do que outros arcos, esse daqui ele foi muito mais redondo nesse sentido, e concordo bastante com o Tia quanto a isso. Ele tem uma ideia, ele testa a ideia e ele conclui a ideia e faz isso muito bem. Eu acho que uma parada que também é muito interessante a gente pensar o Brook é o flashback dele, né? O flashback dele ser tão bem dirigido, tendo aquele primeiro episódio incrível, né? Que ele tá tocando e aí todo mundo tá dançando, até chegar no final, que é muito impactante. Uhum. Eu, por muito tempo, critiquei esse flashback, né? Eu dizia que, aqui, ó, o Oda não pensou nisso desde o início. Olha só, isso aqui é um retcon, mas, tipo, pô, analisar como ele faz isso é muito interessante, né? Porque
O que a gente tem sobre o Brook é muito forte, né? Porque a gente tem uma história que é a história do cachorro lá, né? Da estação. Esqueci o nome agora. É Hachi. É Hachi? Hatinko, né? Alguma coisa assim, por aí. É, a história do cachorro, né? Que fica esperando o dono e tal, que é a Labon. Que é a representação desse cachorro e ela fica esperando o Brook voltar para aquele lugar. Só que o que é muito interessante dessa história, né? É como constrói o Brook como esse bardo, essa figura que traz a alegria para as pessoas, que para quem joga RPG isso aí é muito óbvio, né? O bardo sempre dá buff, o bardo sempre tá ajudando, sempre é a diversão do grupo, né? E aqui o One Piece não é diferente. E eu gosto do grupo que ele tá, que é um grupo de músicos, sabe? É um grupo de bardos, por assim dizer. Então é curioso ele ser o bardo no lugar onde todo mundo é também, e eles estão ali pra animar. É um bando utópico, e é muito engraçado, porque esse arco é sobre sonhos e sobre frustrações. Então você trazer um bando utópico como o bando do flashback é muito legal, né? É um grupo que, se desse certo, se tornaria um dos mais populares da história, assim, do mundo de One Piece, né? E acabou dando errado, eventualmente, por conta das condições Dragon Online, né? Uhum. Máximo de otimismo do que o Luffy poderia ser. E esse otimismo é jogado na nossa cara com uma história muito triste, que é a história do Brook, que foi a última pessoa que sobrou, né? Ele foi o solista por muito tempo nesse mar que ronda Telebark, né? Então é muito interessante esse conceito, é muito bonito até. E eu gosto como o fagulho de esperança se torna o que leva o Brook a se unir a outro grupo e animar outro grupo. Porque quando o Luffy chega pra ele e fala que a Labon ainda está viva e que ela está esperando por ele, é como se o Luffy tivesse conseguido convencer o Moria. Porque o Moria, o Luffy e o Brook são a mesma ideia. Só que o Brook, ele teve redenção. O Moria não. O Moria foi pra um lado catártico. O Brook, ele se destruiu. O Moria quis se frustrar e destruir o mundo, né? Quis se frustrar e fazer um exército forçado. E aí, quando o Luffy ele consegue fazer o Brook voltar aos seus eixos, ele consegue, de certa forma, salvar o Brook. E aí o Brook vira um membro dos Mugiwaras. Então, tipo, é muito próximo ao que a gente viu o Water 7, que é um resgate da alma da Robin, além do resgate da Robin, né? Porque o Luffy ele conseguiu resgatar a alma da Robin, né? Ele conseguiu trazer o melhor da Robin de novo, que foi o que o Gigante fez. E aqui o Luffy faz a mesma coisa com o Brook. Ele traz o melhor do Brook de novo. E aí o Brook se junta a esse grupo. Né? Então é muito interessante tudo que o Oda faz, cara. É muito amarradinho. E é um conceito muito simples. O Oda, ele não tentou falar coisas demais ou tentar ser grandioso. Ele foi grandioso porque o arco pediu isso, né? Ele foi escrevendo e o negócio foi crescendo, e a escala foi crescendo e tudo mais. Só que a ideia do arco é muito simples. São 3 núcleos, e esses 3 núcleos têm suas resoluções, que são muito boas resoluções. E falar sobre o Brook é até curioso, porque, de fato, eu tava errado. É um dos melhores flashbacks de One Piece, é um dos melhores momentos de One Piece, porque é muito bem construído, sabe? E faz muito bem pro mundo e pra história dessa saga, né? Então é um personagem que fica muito na nossa cabeça e que já entrou, como a gente colocou lá na tier list, né? Como um dos melhores de One Piece. Uhum. É que também é o Oda jogando na onde ele sabe jogar, né? Fazer flashback. O Oda é muito bom nisso. Isso ele sempre acertou desde sempre. Então o Brook ele tem um bom flashback que conecta temas, que conecta ao passado dele, que constrói melhor esse personagem, faz todo sentido. E até pensando aqui, cara, eu acho que o Brook ele seria melhor se ele fosse de fato um bardo. Porque ele é um bardo, mas quando é precisar pra porrada, eu tenho uma bengalinha de espada. Tipo, cara, cadê isso? E aí? Cadê esses poderes de bardo que provavelmente isso o Oda nunca vai usar? O Oda eu acho que precisa jogar mais RPG, cara. Eu acho que ele precisa jogar mais Final Fantasy. Ele começou a jogar nesse arco. De fato. Ele aprendeu o Camel Raid. Verdade. Porque o Brook, ele pode ter isso pra ele, né? Espero que em algum momento o Brook ele faça isso daí. Porque fora de luta, beleza. Ele é um bardo, ele anima e tal. Mas tem que entregar isso na luta também, né? Você também é um Battle Shonen, não esquece disso, né? Assim como
o Chopper não heala ninguém na batalha. Então é muito triste isso. Muito triste. Ai, ai. Mas de fato, cara, temos bons vilões, temos bons personagens, temos um bom contexto. Thriller Bark, eu acho que ele talvez não seja mais o excepcional, mas ele é muito redondo. Eu acho que é um arco muito redondo em tudo. Em temas, em personagens, em vilões, em propostas, em dinâmica. Talvez ele não seja tão bom em alguma coisa específica, por exemplo, como foi o Water 7 em âmbito de lore, porque, meu Deus do céu, o Water 7 foi ridiculamente incrível de lore. Mas ele também tem muito desses fatores que ajudaram ele. A produção não tá tão boa quanto o Water 7, mas ela faz o que é preciso. Ela tá indo bem. Os personagens funcionam. Como a gente colocou na playlist, na tier list, tem muito personagem que às vezes não vira o holofote ou protagoniza o momento, porque é muito sobre o grupo. Então, o personagem vale menos e o que importa é mais o grupo, faz sentido. Porque daí você conhece os rostinhos ali que estão arquitetando e interagindo junto, mas você não tem um personagem necessariamente brilhando. É todo mundo fazendo o seu papel e fazendo bem. Eu acho que Thriller Bark, nesse sentido, cara, é um arco muito redondo, um arco muito funcional. Foi, de fato, um bom arco. Eu não sei se é o melhor, mas talvez seja pelo fato dele ser bem equilibrado em tudo que ele faz. Então... É porque o Water 7 tá na frente, né? No teu ranking. É difícil dizer que tá, porque talvez o Water 7 no começo esteja, mas ele não é um arco completo, porque daí vem Enies Lobby, e Enies Lobby não é um arco redondo. Então... Não é um arco redondo, porque começa corredor de luta, puta que pariu. Meu Deus do céu, não aguentava Então, mais. Eu acho que comparando uma saga com um arco é até um pouco injusto, né? A gente Sim. perguntar Water 7 e Enies Lobby, porque de fato, cara, a queda que tem em Enies Lobby, né? Porque Enies Lobby sobe, no início ali até o momento da Robin sobe. Das lutas pro final dar uma caída, né? Então, Dá uma embolada. somando... eu acho que algumas resoluções ali são meio, tipo... Se te emocionou, você vai curtir, que é o lance no barco, né? Se emocionou, tu vai adorar. Mas, tipo assim, se não te pegou, mano... Tem umas gorduras ali que é meio complicada. A cena, o Sanji lutando... A CP9 é uma puta gordura. Tipo, farmou aura pra caralho. Não, tem esses cara que é brabo pra caramba. Não, eles são malvados, não sei o que lá. Porra, cara, chega num momento que você fala, talvez desses daí, o que se salva, o que é importante é 2, 3, mas as lutas são extremamente longas e cai justamente aonde o Oda não é bom, que é luta. O Oda é muito bom em fazer lore, fazer drama, fazer temas, sabe? Contar narrativas e aventuras. Luta não é com ele. Corredor de luta, pior ainda. Lutas que dependem muito da... Ou a gag, ou a porrada pela porrada. E aí você tem a Toei adaptando isso. Puta que pariu, interminável. E aí a gente vai ter que esperar a versão hipotética do One Piece, que vai ser o The One Piece, né? Mas aí... da Witch. Aí... Não, mas é muito isso mesmo, tipo... O Water 7 e o Thriller Bark, eles têm diferente de nesse que eu acho que funciona, é que as lutas, elas não são obrigadas a acontecer, porque tu tem um personagem que tem que cautar outro, e aí você faz esse corredor do Battle Shonen, que pelo amor de Deus o Oda não sabe fazer. Não. As lutas acontecem, né? Em Water 7, lutas simplesmente acontecem. O Sop... ele é humilhado e aí tem que ir lá e tem que lutar contra o cara, e aí depois o Sop volta e fica puto com o Luffy disso, então eles têm que lutar, então tipo assim, é tudo muito a luta sendo necessária no momento. E a Barca é a mesma coisa, as lutas elas acontecem porque tem que acontecer e o personagem tem que seguir pra próxima fase, né? Então nesse estilo eu acho que o Oda ele consegue fazer lutas bem, só que no estilo Shonen de lutinha, como o Bleach faz? Não, aí esquece. o Oda se perde totalmente. Tanto que, querendo ou não, você tem menos vilões em Thriller Bark. Por mais que tenha bastante poquinha ali no meio, sabe? Você tem, sei lá, os caras que saem da... Tem aranha, tem os caras que saem do quadro. Tem
muitos minions pra bater, mas luta mesmo são poucas. É o Moria, o Hogback, que nem é uma luta direito, o Absalom, que tá enchendo a porra do saco, a Perona, que é algo específico e isolado, e o Wars, que de fato é a luta do arco. É a grande luta do arco que consome tempo, recurso, precisa de estratégia. Então, é muito mais legal o Oda fazendo isso. Porra, de vez de fazer 1 bilhão de Minion aí... Ah, não. O Nami vai pegar um... o Robin vai pegar outro. O Sanji vai pegar ali. Assim. Não. Junta todo mundo. Bate num bicho difícil. E vai. Muito melhor. Nossa, muito melhor. E aí, eu acho que ele se achou fazendo essa raid boss aí. Que ficou boa. Ficou bem legal. Então... De fato, é um arco mais enxuto, é um arco menorzinho, né? É um arco mais isolado ali, autocontido. Então ele mandou muito bem, cara. Esse tipo de estrutura pro Oda trabalhar talvez seja a melhor estrutura que ele tenha pra acertar e fazer o que ele é melhor em fazer. Por mais que esse arco, de novo, se fosse falar que eu sinto falta de alguma coisa aqui, é um pouco mais de exploração de lore. Tem, mas não tanto. Porque ele não quis fazer muito disso, ele era muito sobre o ambiente criado desse grande Halloween. Que é legal, inclusive. E poderia ser melhor explorado, mas no começo é muito... tô com medo, grita pra lá e grita pra cá. E é até engraçado. E no começo é muito isso. Você tem Nami, o Sop e Chopper, os três ali entrando primeiramente em Thriller Bark e se assustando com qualquer coisa que exista. E depois, um pouquinho de tempo vai passando, eles vão maturando e entendendo isso. Quando o Luffy e companhia entram ali, eles só rasgam tudo aquilo. Tipo, eles varrem qualquer coisa que aparece na frente. Porque pra eles não importa. Tipo, eles não têm que ter medo. Eles simplesmente esmagam qualquer coisa que tem ali de ambiente. Qualquer terror atmosférico, qualquer questão atmosférica que tem ali, eles simplesmente varrem, porque eles são extremamente poderosos. Então é até interessante e eu acho bem coerente quando o Oda faz isso. E eu achei até que uma perspectiva legal, sabe? Uma ideia legal de entender o mundo que você fez. Os papéis dos personagens que tem ali. Tem personagem que não vai lutar, tem personagem que simplesmente varre qualquer problema, e aí você meio que vai rumando tudo isso ao recheio desse arco que de fato é o Moria e tudo que ele coloca na mesa pra ser debatido ou confrontado. Então, pô, legal, cara. Mandou muito bem. E, sei lá, tem mais alguma coisa? Fala desse arco. A gente falou tanta coisa. Cara, acho que não. Acho que, tipo, o que eu mais ia somar é falar que ele, de fato, não fala muito sobre o lore. O máximo que a gente tem sobre o lore é vindo do Kuma. E no final do arco, né? Kuma, tem que falar do Kuma. Vamos falar do Kuma. Não. Falar do Kuma nesse momento. Acho interessante. Porque eu fiz a coisa que ninguém fez. Ou poucas pessoas fizeram. Que é começar da frente pra trás. Não que eu comecei, mas... Me mandaram um arco do Kuma pra assistir, né? O flashback do Kuma, que de fato é muito bom. Né? É realmente uma história muito boa e, de novo, trabalhando aonde o Oda é bom em fazer flashback. Então, o flashback do Kuma é excelente. E quando a gente vê o Kuma pela primeira vez aqui, ele dá uma sensação de... Fudeu, deu merda, o bicho vai simplesmente exterminar todo mundo, porque ele tem poder pra tal. Mas era legal eu vendo aquilo com uma outra ótica, sabendo que não é isso. Ele não tava lá pra exterminar todo mundo. Na verdade, ele não queria estar ali. Porque o Kuma não quer estar ali. Ele não quer trabalhar pro governo mundial. Ele é obrigado a fazer isso. E ele quer tentar não causar tanto dano. Então era interessante ver que, porra, eu vejo nos olhinhos dele, e por mais que ele tá sendo todo malvadão ali, no final de tudo, ele só tava tentando dar um jeito de ter o mínimas baixas possíveis. E até, no caso, respeitar o que o Zoro coloca pra ele. Eu achei bem interessante. Mas o Kuma é um ponto incrível aqui do arco, cara. É um personagem que ele coloca uma outra esfera de periculosidade. Coloca já muita lore lá pra frente. Coisas que serão importantes e dando
os devidos nomes a algumas coisas. E é um personagem que ele tá fora desse arco, ele meio que entra ali como uma ruptura do clima criado até então, porque ele tá tentando... O lance dele é outra coisa. Inclusive, dá pavor no Moria. Falou, então, né? Já caiu um e esse moleque tá com um alvo nas costas gigantesco, tá? Se cair tu, vai dar problema. Tu quer ajuda? Não, vai não! Sai daqui, o bicho grilo! E, né, brigou e tal. Então ele é meio que um presságio dali. Um presságio tanto pro Moria, pra colocar urgência no que o Moria precisa fazer, que é eliminar o Chapéu de Palha, quanto pro Chapéu de Palha falar, olha, seguinte, né? Vocês estão se achando, vocês acham que é a última batatinha do pacote, vocês já têm um alvo gigantesco aí nas costas de vocês desde o Totodile, isso não foi esquecido e a gente só tá cozinhando vocês. Se a gente quiser apertar o gatilho, a gente aperta e some todo mundo. Mas, vamos lá, segue o jogo. Gosto muito. Inclusive, o próprio Kuma aqui, ele é o presságio da lore que a gente muito pouco teve. Então, gostei muito do que ele trouxe aqui pra esse arco. Veremos mais dessa lore em Sabaody, que é o próximo arco que a gente vai assistir. E que verdadeiramente eu estou curioso para ver a sua reação. Olha só. Vamos ver. Eu tô genuinamente gostando, cara, de One Piece. Não imaginei que eu iria estar gostando tanto, cara. Mas não é, oh meu Deus, um amor incondicional como todo mundo tem. Ou que pelo menos todo mundo que fala que gosta de One Piece é um amor incondicional, ponto. E eu não tenho isso, eu tô sendo bem racional. No começo o pessoal tava me criticando, tava falando um monte de besteira. Algumas sim, de fato, falei algumas besteiras, não nego que dei muita canelada. Mas a Toei também não me ajudou, né? A Toei definitivamente não me ajudou. Mas agora, depois de Water 7 pra frente, eu tô bem. A história tá muito mais amadurecida. A Toei tá trabalhando melhor. Quando eu falo Toei, é uma entidade como um todo do projeto. Porque, enfim, o assunto é longo, demorado, técnico e com muitos detalhes sobre produção de anime. E não é culpa da Toei, é culpa do comitê de produção que escolheu fazer dessa forma, porém, dentro daquele momento histórico de produção de anime, da indústria dos animes, o One Piece fazia sentido ser nesse formato e com as regras que eram, né? Eu não exclui os problemas que tem quanto a isso, ainda se torna uma animação datada, e um datado em alguns momentos ruim, que não é tão aproveitável, mas eu entendo que a conversa é muito mais complexa, então quando eu falo Toei, é mais uma forma de resumir todo o problema ou a situação histórica que era a animação daquela época. Tanto que hoje em dia é diferente, tanto que é diferente que o One Piece parou de ser long run nesse sentido, virou um anime, entre aspas, de temporada. Eles vão começar a mudar a estratégia de fazer One Piece e não vai ser um episódio por semana durante o ano inteiro, como sempre foi. Não, agora vai ser dois cursos no ano, 25, 26 episódios por aí, e deixar esse pacotão fechado, porque hoje faz mais sentido ser dessa forma, inclusive com a nova estratégia, com as novas equipes, e o novo projeto que é fazer um anime de One Piece, faz mais sentido ser dessa forma, pra não dar pra dar mais tempo pro mangá ir pra frente, não precisar fazer filler, e eles conseguirem criar uma produção de alta demanda como é hoje. Alta demanda não, alta qualidade, né? Porque de alta demanda, aí seria o anime serializado semanalmente, como sempre é. Mas, enfim. Depois desse apóstolo, acho que é isso. De fato, o Thriller Bark é um dos melhores arcos. Eu não sei se ainda tô com o Ti de ser... Talvez, eu acho que eu concordo com o Ti. Eu acho que é o melhor arco até então, por ser o mais redondo. E é isso, vamos passar a odd, vamos ver se continua indo muito bem e quando vai ser o momento que eu vou estar arrancando os cabelos, porque em algum momento o pessoal falou, chega no momento, o anime da Toei morre, mas tipo, morre muito pior do que era no começo, eu tô com medo desse momento chegar. Mas relaxa que eu vou te dar um momento. Oh meu Deus. Cortou pro time skip, voltou do time skip. Morreu o anime de One Piece, esse é o momento. Entendi. Então o time skip é o vilão do One Piece.
Da produção é. Faz sentido. Bem, é isso. Esse foi Thriller Bark. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu joinha, compartilha com todo mundo. Se você quer deixar o seu comentário sobre o que você acha desse arco, deixa aqui nos comentários. Elogiando, criticando. Manda ver. Tá aí. E um bom anime. Até o